E depois da surra que o Ibovespa tomou em setembro, estamos assistindo uma retomada. Saímos aí do nível dos 108 mil pontos para quase 114 nessa manhã. O que está acontecendo no cenário e 5 ações que estão descontadas dado esse cenário econômico. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né? Gravando o vídeo nessa quinta-feira de manhã, Ibovespa aqui quase nos 114 mil pontos. Nós vimos ali o Ibovespa chegar no nível dos 108 mil pontos no final de setembro. Uma retomada, né? Uma melhora, que eu vou comentar um pouquinho sobre o cenário, né? E quando a gente olha para os mercados, a gente vê ainda a nossa bolsa apanhando muito, ficando aquém, né? Na performance das outros mercados. Aqui, pegando contra os emergentes, Bovespa ainda apanhando 4,5%, Itália subindo quase 18%, Índia subindo 28%, Rússia 27% e México 18%. Ou seja, estamos tomando aquela lavada dos mercados, né? Dos emergentes aqui, mais Itália, que é um mercado meio quase que um emergente. Então, nossa bolsa tem ficado para trás. Então, aquele papo de os emergentes estão apanhando, não. Os emergentes não estão apanhando, né? O Brasil que está apanhando e os desenvolvidos também continuam bem, né? Apesar do último mês ter sido um pouquinho pior. S&P subindo 16, Nasdaq subindo 13, Eurostock subindo 16 também. Então, a gente está apanhando de todo mundo e por alguns fatores internos, mas na minha visão, de forma exagerada, tá? Esses gráficos todos aqui, tá, pessoal? Estou deixando no meu canal do Telegram, estão todos lá já. Se você não faz parte, o link está aqui embaixo. Sempre mando relatórios, comentários sobre o mercado. Então, quem não faz parte, aproveite e entre no meu canal do Telegram. Bom, vamos começar aqui a discutir um pouquinho o cenário. Vamos começar pela China, né? Então, a China teve aquele momento de tensão forte, atrelado à Evergrande, né? Então, aquela segunda maior incorporadora que poderia quebrar e a China deixou sangrar um pouco e trouxe uma baita de uma volatilidade de queda para os mercados, né? Os commodities caíram fortemente, a gente vê agora uma retomada. Mas olhando para os dados recentes que saíram aqui da China, a gente vê que, apesar de na margem o crescimento estar um pouquinho menor, a China segue crescendo. Então aqui o dado de crescimento de empréstimos, tá? Então estamos falando aqui de dinheiro na economia chinesa. A gente viu que o último dado recente, né, saiu ontem aqui, cresceu, né, 11,9% o volume de empréstimos em relação ao ano anterior. Então a gente vê aqui que vinha crescendo na casa dos 12,1%. Na margem o crescimento caiu, mas continua crescendo forte, né? Não é uma mudança na trajetória, né? Não é nada disruptivo, não, mas é na margem um crescimento um pouco menor de China. E aí, olhando para os dados de importação e exportação, né, que saíram também durante essa semana, o que nós vemos, né? Exportações. No mês de setembro cresceu 28,1%, acima do esperado, tá? Então, se a economia interna, por um lado, está na margem crescendo menos, os dados aqui de exportações mostram, né, um crescimento melhor no mundo, né? Então, quando você está exportando mais, provavelmente outros lugares aí estão consumindo mais do que o esperado. E foi o que esse dado aqui da balança mostrou, né? A gente olha aqui para as importações, então tinha uma expectativa de um crescimento de 20%, cresceu 17,6%. Então, economia doméstica um pouco mais fraca, economia externa, né, crescendo um pouco mais do que o esperado, mas sem nenhuma mudança. E lógico, né, a China vai trazer novas formas de operar o mundo nos próximos meses, com certeza, né? Durante essa semana já saiu uma nova incorporadora aí pedindo ajuda. E quando for do interesse da China, com certeza eles vão deixar isso causar pânico para conseguir operar o mundo, tá? Isso não é nenhuma novidade e está se tornando cada dia mais recorrente essa forma de operar. Mas quando a gente olha para a China, os dados são ok, né? Não tem nada fora da realidade. Inclusive, essa melhora que a gente assistiu nos últimos dias, né, nas últimas semanas, aí vem também de uma tranquilidade, uma queda da tensão na Ásia. Quando a gente olha para os Estados Unidos, né, então aquela pressão sobre juros, né, o grande ponto do mundo desenvolvido e subdesenvolvido também, né, é aquela política monetária que foi feita de forma sem precedentes, né, ou seja, muito dinheiro no mundo, juros baixos, as inflações pelo mundo pressionando, e quando que
quando e como, né, essa subida vai ser feita. E aí, nessa semana, saíram dois dados importantes aqui nos Estados Unidos. Um deles é o de inflação ao produtor, né? Então, quando vocês verem IPP, né, que é o índice de preços ao produtor, a gente está falando algo próximo ao IGPM nosso, a gente vê é uma dinâmica diferente. E o dado que saiu nos Estados Unidos, né, nessa quinta-feira, mostrou um crescimento de 0,2%, tá, no mês, contra o mês anterior. Expectativa de uma alta de 0,5%, na margem desacelerando, que é positivo, tira aquela tensão de aumento de juros, de Banco Central ali tomando cuidado com o mercado. E, ao mesmo tempo, né, saíram dados ali do mercado de emprego, no caso de auxílios, desemprego, ou seja, né, desempregados, pessoas novas desempregadas pedindo ali auxílio, tá? Então isso aqui é o gráfico de pedidos iniciais por seguro-desemprego. O número que era esperado era o número de 319, veio o número de 293, ou seja, uma quantidade menor de pessoas pediram auxílio-desemprego nesse último dado. Então é importante, né? Um emprego um pouquinho melhor, a inflação um pouco melhor, na margem, os dados aliviando, né, para os mercados. E quando a gente olha para o Brasil, a inflação, sem dúvida, é um dos pontos mais importantes, né? O IPCA na última semana, né, na sexta-feira, apesar de, para setembro, ter sido o maior número desde 94, né? Então teve um crescimento aí de 1,16, veio abaixo do esperado, né? O esperado era um número de crescimento aí de 1,25, ou seja, né, o mercado começa a entender que temos aí chegamos ao máximo aí, ou provavelmente a inflação, a dinâmica da inflação começa a se inverter, o que é positivo, tá? Então a inflação aqui é extremamente importante, que o Banco Central tem reagido fortemente, né? Uma política, né, praticamente num choque monetário, lá atrás não se esperava, está reagindo de forma rápida, né? E se essa inflação começar a se inverter, deve trazer alívio para os mercados, porque os juros, né, principalmente os longos, aí, acabaram mexendo demais com os nossos ativos. Outro dado importante foi o dado de crescimento do setor de serviços. Então assistimos aí um crescimento de 16,7% do setor de serviços. Em relação ao ano passado, o setor de serviços, juntamente com o setor de varejo, foram os que mais sofreram, né, dado a falta de mobilidade, né, das pessoas estarem restritas em casa. E mais um ponto, né, que eu trago nesse momento é sobre a questão exatamente dos juros aqui. O Banco Central, já falei algumas vezes, né, eu achei que ele agiu rápido demais naquela queda de juros, né, praticamente foi para 2%, tivemos juros negativos. Nesse momento está correndo atrás do rabo. Um ponto importante é olhar para 2022. 2022 tem algumas incertezas, né, a atividade econômica aí vai ceder no nível de crescimento. Pode ser que essa dinâmica mude e ajude de alguma forma o mercado, tá? Então é um ponto importante. E aí quando a gente fala das ações, né? Eu falo de vários setores aqui, mas hoje especificamente eu vou falar do varejo, tá? Das ações que eu acho interessante dentro do setor de varejo. E por quê? Porque são ativos que ficaram muito depreciados. A gente viu a retomada da bolsa, né, pós-pandemia, e muitas ações praticamente no nível ali de março de 2020, né? E quando a gente fala dessas ações, a gente está falando de empresas que são basicamente do setor de varejo. E naquele momento, o mercado precificava o final do mundo, né? Era o caos. Agora, a gente tem uma retomada, né? O fluxo praticamente voltou ao normal. As pessoas estão vacinadas, voltando para shoppings e para as lojas físicas. Os resultados têm mostrado, né, uma melhora forte no setor, algumas delas até melhor do que antes da pandemia. E nada desse fundamento se refletiu nos preços, tá? Então por isso que eu tenho chamado a atenção para esse segmento, né, para o setor aí de varejo principalmente. Lógico que são ações que têm mais risco, mas trazendo aqui, né, para a nossa análise, eu trouxe aqui duas empresas, tá? Falando de varejo físico, né, com exposição ao varejo físico de fato, né, que são as lojas Renner e a C&A. Tá? Quando a gente olha aqui, né, nesse gráfico aqui, nesse dado de um ano, a gente vê aqui o Ibovespa performando 14%, Renner caindo 11%, C&A caindo 39%. Então, assim, um exagero. Né? Tivemos impacto nos resultados? Sim. Mas o que está precificado aqui é que não tem mais crescimento nenhum, que praticamente o nível
de pandemia vai se perpetuar, tá? O que não é muito real e muito fair. O mercado tem essas mania de precificar ou o melhor cenário possível ou o pior, né? Entre Brasil virar Suíça e Brasil virar Venezuela, existe a média que de fato é o Brasil. E com os ativos é praticamente a mesma coisa, tá? Ah, pessoal, esses gráficos aqui, como eu falei, tá? Vou disponibilizar no meu canal do Telegram. Então, quem quiser, entra lá. Então, essas duas ações são duas ações que estão sempre no meu radar, tá? Tem outras do varejo físico, mas falando especificamente de loja, né, físico aqui, principalmente Renner, que eu gosto mais, uma empresa mais premium. Outros dois ativos, shoppings. Os shoppings são ativos. Tem PL, né, tem patrimônio líquido, afinal eles são donos ali dos imóveis. A gente olha para essas métricas, são valor de mercado versus o valor patrimonial, né, a gente vê um desconto muito grande, mas como eles são ativos, que são precificados, a gente está falando de varejo, né? Uma parcela cresce com varejo, mas a outra é uma parcela praticamente fixa, né? Que é atrelada ali à inflação. Os investidores acabam negociando esses ativos olhando para as NTNBs, né? Para os IPCA+, né? Títulos de renda fixa. Por quê? Porque você pode transformar a renda variável, né? No caso dos shoppings, em renda fixa, né? Ver a taxa ali. E quando a gente vê uma alta dos juros, né, as ações tendem a cair. Então tem uma correlação muito forte. Dado que esses juros se abriram bastante e quando a gente olha para o nível de preço, né, então falando aqui, né, nesse último um ano, a gente vê aqui Ibovespa 14, BR Malls queda de 3, e Aliança Sonai aqui queda de 8, e isso que eu estou olhando para um ano. Né, quando a gente olha para o período mais de pandemia, do início, a gente vê esse gap muito aberto, tá? Então são mais ativos aí para vocês olharem, né? Para quem está olhando com varejo, uma exposição um pouco mais de risco, buscando uma performance. E o último, já trouxe aqui, já falei algumas vezes, que é a Via Varejo, tá? Que é uma das ações mais descontadas para mim na bolsa. Tem fundamento, tem um fundamento assim extremamente sólido, múltiplos baixos. É uma empresa que tem presença no varejo físico e está sendo beneficiada com essa melhora, mas é uma empresa de tech que fez um turnaround e se transformou num grande e-commerce, né? E está indo muito bem operacionalmente, mas o preço não reflete isso, né? Quando a gente olha aqui um ano, né? Ibovespa no 14, já falei de caindo em 57. Minha visão não faz o menor sentido. Então não vejo nenhum fundamento que justifique essa queda absurda e esse gap em relação ao Ibovespa, tá? Então são esses 5 ativos aqui. Peguei principalmente ativos atrelados ao setor de varejo, tá? Dado todo esse cenário, para vocês ficarem de olho, como eu disse, esses gráficos todos estão dentro do meu canal do Telegram. Se você não faz parte, entra lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.